Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 que é isso? Não sei o que. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe? Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Ruaiai Podcast. Eu sou o Felipe Ramos e este é mais um episódio do nosso podcast 100% tocantinense. Hoje nós vamos falar sobre publicidade, a influência da publicidade nas nossas vidas, a influência da publicidade tocantinense. O que marcou a nossa vida na história nossa como tocantinense. Eu estou ao lado de Jaqueline Moraes. Jaqueline, bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Olá, ouvintes do Ruaiai Podcast. Eu sou Jaqueline Moraes e eu tô bem. E quem tá ao meu lado aqui também é o JP, João Pedro Arantes. Salve, salve, pessoal. Tudo jóia por aí? Peço logo de cara para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, Ruaiai Podcast, tanto no Twitter como no Instagram. Por lá você vai saber as novidades, os próximos episódios e tudo que envolve o nosso podcast, que é 100% tocantinense, que sempre será 100% tocantinense. Nesta temporada, que é a nossa segunda, estamos aí com o apoio da Lei Aldir Blanc. Daqui a pouco a gente passa o nosso itinerário completo. E hoje nós vamos falar sobre publicidade. Publicidade no dicionário: arte, ciência e técnica de tornar algo ou alguém conhecido nos seus melhores aspectos para obter a aceitação do público. A origem da publicidade está ali registrada lá mais ou menos em 1650 na Inglaterra. E aí, já que você que é estudante de marketing e publicidade, qual é a diferença entre publicidade e propaganda? O que é publicidade, o que é propaganda? Explica pra nós aí, você que é muito mais estudante do que a gente aqui. Olha, assim, obrigada, Felipe, pelo reconhecimento. Assim, eu me esforço bastante. A formação é em comunicação social, jornalismo, mas vamos lá, né? A publicidade, né, ela é mais voltada pro consumo, vendas, né? Tipo, promoção de pessoas específicas, de empresas, marcas, né? E o que é a propaganda, né? A propaganda, ela é uma ideologia, né? Então, ela vende ideias, ela vende... não falo nem de vender, né? Mas ela propaga, né? Ideias, conceitos. A própria propaganda partidária obrigatória, né? É um exemplo muito bom disso. Isso. E a publicidade é os anúncios, né? São os VTs, né? Tudo isso envolve a publicidade, mas a propaganda, por exemplo, quando a publicidade ela tem um viés ideológico, né? Ela é marcada pela a propaganda e a publicidade, elas estão sempre juntas, porque esse viés ideológico é muito importante para você conseguir vender, né, a sua ideia, ou você promover uma pessoa, ou você promover consumo, você gerar vendas, né? Porque tudo está relacionado à questão ideológica mesmo, né? O que você pensa, o que você faz, para onde você vai, que público você quer atingir. Então, por isso que elas estão caminhando sempre juntas. E o que é essa tal identidade tocantinense? E na publicidade, nós percebemos a identidade tocantinense? A gente tem marcos históricos assim na publicidade que a gente consegue identificar a identidade tocantinense? Claro que sim, né? E a gente vai mostrar isso agora aqui no nosso podcast. É importante lembrar o fato que o Tocantins é o lugar mais novo e inóspito do Brasil, portanto a identidade tocantinense é um processo que está em formação até hoje, mas a gente já consegue observar a publicidade para, né, chamar o público tocantinense, ela coloca aquilo em suas peças. E é isso que a gente quer conversar hoje, né? Quer mostrar ou identificar mesmo, né, quais são os marcos da nossa publicidade especificamente, né? Porque a gente quer entender como que o Estado, né, quais elementos da nossa identidade, da nossa cultura, quais deles que marcam, né, a publicidade no Tocantins, porque a gente sabe que justamente por conta da propaganda, né,
esse é um elemento muito importante, né? Um elemento regional. Quando você quer mostrar algo para as pessoas, né? Vender sua ideia, se promover ou não, né? Promover sua marca. Esses aspectos da cultura e da identidade tocantinense, eles com certeza vão agregar, né? Atingir o público que precisa. Na verdade, essa identidade, a publicidade e a propaganda acabam se entrelaçando, né? Acaba que a própria publicidade aqui no Tocantins, de alguma forma, contribui para a nossa identidade. Até porque ainda está em formação, então a gente vai lembrar de propagandas históricas, aí, de comerciais históricos, que marcam a nossa cultura e que a gente pode colocar até como marco da nossa identidade como tocantinense. O João Pedro conversou com a Kessia, que ela fala mais sobre essa formação da identidade tocantinense. João Pedro, o que você conversou com a Kessia e quem é a Kessia, primeiramente, né? E o que você conversou com ela? Como é de costume aqui no Ruaiai, a gente não fica só falando abobrinha aqui sem ter base nenhuma, né? A gente gosta de trazer sempre um especialista para conversar com a gente e nesse episódio não seria diferente. Eu conversei com a Kessia Ferreira. Ela é diretora, roteirista, publicitária, de tudo um pouco. Diretora de cinema, né? Diretora de cinema, de tudo. E eu tive uma conversa com ela, onde ela trouxe uma contribuição enorme pra gente. E vamos ver um pouquinho o que a Kessia falou. Quando a gente fala sobre identidade tocantinense, a gente perpassa por vários pontos de vista, desde a criação do estado Tocantins, né? O que antes era o norte goiano, depois, quando se tornou Tocantins, assim, houve, além da criação do estado, um esforço muito grande de se definir essa identidade tocantinense, né? Especialmente pelo Siqueira Campos, que foi uma das pessoas fundamentais para essa criação do estado Tocantins. E aí ele trouxe alguns elementos de preferência dele mesmo e que foi fortalecendo esses elementos como elementos simbólicos, né, que representasse o Tocantins, enfim, como por exemplo o girassol, né, que era uma flor que ele gostava e chamou a Praça dos Girassóis, que se criou essa Praça dos Girassóis, se criou essas construções também muito simbólicas, a Praça do Girassol, né, como que era a maior praça pública da América Latina, e então trouxe essa grandiosidade, colocou os girassóis e aí foi trazendo esses elementos que pudessem talvez representar o estado do Tocantins, apesar de que não havia necessidade, porque o estado ele já tinha na época, né, e ainda tem hoje muito forte uma cultura que já é muito antiga, como a própria cultura popular, né, que tem as festividades religiosas, como a Folia de Reis, Caçada da Rainha, Festa do Divino. Então já tinha algumas festividades que dentro dessas festividades já há elementos de identidade, as próprias as formas como as pessoas se organizavam, ou se organizam ainda, né? E de outras culturas também, como a cultura quilombola, como a súcia, por exemplo, que é uma expressão cultural assim muito característica, né, aqui da região, que temos muitas comunidades remanescentes quilombolas aqui no Tocantins. E depois, de um segundo momento, o jalapão acabou se tornando algo que representa o Tocantins no Brasil e até fora, né, com as belezas naturais. Então, existem vários, digamos assim, elementos, parte arquitetônica, natural, cultural, que eu acredito que vão formando aí, delineando essa identidade tocantinense, né? E que é a referência da publicidade, sim, né? Porque eu acredito que existe um esforço muito grande de se criar esse orgulho tocantinense. E essas referências são, sim, utilizadas na publicidade. As cores, né? Depois, já com o jalapão, vem o capim dourado, que é algo único, né? Assim, algo que é muito característico do Tocantins, e o artesanato se apropriou disso e tornou isso
algo de muito valor para fora, né? E as cores do capim dourado, então, são utilizadas muito foram apropriadas pela publicidade, né? Essa tonalidade dourada. Os fervedouros trouxeram essa cor cristalina, né? Esse azul, um azul turquesa. Então, cores assim que também são apropriadas pela publicidade. E vários outros elementos, tanto como eu falei, da parte natural, né? Das belezas naturais, quanto das belezas culturais, expressões culturais do estado, e que é riquíssimo. E assim, o Tocantins ele se encontra dentro de 3 diferentes biomas. A gente, né, tem o Cerrado aqui, tem a Ilha do Bananal, que já é uma mata mais fechada, que já é totalmente diferente do Cerrado, que é algo mais pantaneiro. A gente tem floresta amazônica também, no Bico do Papagaio. Então, assim, a gente está dentro de uma área de transição, e dentro dessa área de transição, entre esses biomas todos, tem inúmeros, tem uma biodiversidade muito grande que também é referência, né, para a publicidade aqui no estado do Tocantins, muito utilizada e que é muito rica, né, é riquíssima, na verdade, para ser inspiração, então, para o que é produzido de imagem dentro da publicidade. Você ouviu aí Kessia Ferreira, diretora de cinema, uma pessoa que é considerada uma das principais produtoras, né, de cinema aqui do Tocantins. Sempre quando tem alguma produção de fora que vem gravar no Tocantins, sempre procuram a Kessia. A Kessia que participou da gravação Ela foi uma das... Survival, né? Do Survival, né? Ela trabalhou com grandes produções nacionais e internacionais. Ela foi pra fora gravar com Survival, foda, né? É uma honra ter a Kessia aqui. A Kessia contribuindo com a gente. E até hoje a gente vê ela... Eu tava em Porto Nacional num encontro de culturas populares, ela tava lá gravando. Então ela ainda é uma pessoa que, mesmo com reconhecimento até internacional, ela continua aqui propagando o conhecimento dela e mostrando a cultura tocantinense. Então ela é a pessoa ideal para conversar com a gente nesse episódio. E aí, a gente, já para dar andamento aqui ao nosso episódio... A gente viu a Kessia falando, né, sobre o Siqueira. Sobre o Siqueira e sobre como ele escolheu, né, os elementos para representar o Tocantins. A gente entra um pouco na parte que marca muito a nossa cultura, né, os nossos símbolos, né, o Siqueira, ele pensou no estado e também pensou nos elementos de gosto pessoal dele, emblemáticos, né, e que marcam muito as cores, os símbolos, né, como o girassol. A própria arquitetura também. A arquitetura, eu acho que o Siqueira é um pouco megalomaníaco, assim, né, tipo, mas se não fosse esse viés, assim, grandioso, eu acho que a gente também não estaria, né, no nosso estado hoje, assim, realmente ele marcou, como a gente contou no episódio que fala sobre a história do Tocantins, né? Não só a criação, mas aí, como a Kessia disse, alguns elementos e símbolos da nossa publicidade também, né? Que são muito utilizados quando se faz referência ao Tocantins. Exatamente. Então, a gente pode citar aí os Girassóis, que tem a Praça dos Girassóis, né, que é uma das maiores praças, né, da América Latina, uma das maiores do mundo, podemos dizer assim. Teve toda essa questão do Jalapão, ao Fomento ao Jalapão, que também marca muito a nossa identidade, que está muito presente na nossa na publicidade, na propaganda. A gente viaja, né, para outros estados, tem sempre uma propaganda falando sobre o Jalapão. E a culinária também, né, Felipe? Eu fomento a identidade do Xambari como um prato tipicamente tocantinense, aí o próprio Amor Perfeito, aí quando a gente fala do Jalapão tem o capim dourado, né? Então a gente tem toda
essa influência das belezas naturais nesse processo de identidade que são bastante utilizadas aí na publicidade. Da nossa fauna também, né? Por exemplo, a arara canindé, que é um símbolo muito marcante do cerrado, né? Da cultura tocantinense também. É um símbolo tocantinense. É o mascote do nosso glorioso Palmas Futebol e Regatas, inclusive, né? Tem alguns outros elementos, assim, que marcam muito... os símbolos, né, que é, por exemplo, que sempre que se fala de Tocantins, tem coisas que marcam o que é, assim, que você sabe que era o Tocantins. A exemplo das joias de filigrana de Natividade, que são, né, um traço que veio, assim, que é português, veio de um processo que marcou, né, a questão da formação da região de Natividade mesmo, mas se perpetua, né, são joias que... são feitas, são originais, são exclusivas, né? Então, quando você identifica as joias em filigrana, você remete muito à Natividade. O nosso coco babaçu, que inclusive acredito que deu o nome a Babassulândia. Quem não conhece, recomendo conhecer, Praia do Coco, Babassulândia. Tem a própria diversidade, né, do nosso cerrado, piqui, e várias outras frutas aí do cerrado. Animais do cerrado também, como a Jaque citou, do Adarara. A nossa própria mascote, né, do Ruaiai Podcast, A a Rita, que é uma capivara, capivara, que também marca bastante o nosso estado. Tem as ruínas da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, também de Natividade, né, que é um grande ponto turístico do Tocantins. E... assim, celebra, né? Ela tá sempre um dos elementos quando você vê, assim, peças que querem enaltecer o Tocantins. Eu falo de peças publicitárias, no caso. As ruínas de Natividade são lugar para gravar filme. A própria cidade de Natividade tem... a gente teve uma série que foi gravada aqui da Netflix também, que... qual que é o nome? O Escolhido? O Escolhido, então foi gravado na região ali de Natividade também. Natividade é um grande símbolo tocantinense, né? Eu acho que ia falar dessa cidade. Tem os povos indígenas também, né? Que são bastante marcantes aqui no nosso estado, né? Que são os primeiros moradores do nosso estado. As nossas danças, né? Que... a Jiquitaia e a Súcia também, que são... a folia. A Folia de Reis, que está presente em diversas cidades do nosso estado, né? Senhor do Bonfim. A Festa do Divino também. Então, assim, são movimentos marcantes da nossa cultura, da nossa publicidade, da nossa economia, né? Também. O Rio Tocantins, o Araguaia, o Piqui, né? Marca muito, Como assim. que a gente esquece do Piqui? O Piqui, assim, que ele teve até uma briga, né, entre estados aí, sobre uma rinha de piquizeiros, Minas Gerais, Goiás e Tocantins, brigando pra saber quem que é o... Mato Grosso também, né? O Mato Grosso entrou também? Acho que entrou, sim, porque Mato Grosso tem. A rinha é grande, que entre Minas diz que é o primeiro, Goiás diz que é dele, mas eu acho que o Piqui é tocantinense, porque eu nunca vi restaurante self-service servir Piqui, então, assim... O tocantinense exige, né? E nada que marque mais o Tocantins do que o sol e o calor, né, gente? Até a localização mais famosa de Palmas ninguém marca Palmas, todo mundo marca Palmas. Ou Terra Quente, viu? Terra Quente, viu? E eu sou muito grata à pessoa que criou essa localização é da época do Foursquare, isso aí, muito tempo. Então, porque realmente... Terra Quente, viu? Então, o sol é elemento da nossa bandeira, né? Ou, assim, isso também sempre teve muito presente. O amarelo do sol, acho que também é uma cor que remete muito ao cerrado. São cores... O azul também, acho que... Mas é por uma questão... Eu sempre vejo, assim, são cores... O verde, o amarelo e o azul são cores, assim, que sempre estão no Tocantins, estão no nosso brasão, né? Acho que esse símbolo se constrói realmente há muito tempo, né? Estão junto com a nossa história. E como está o mercado publicitário hoje aqui no Tocantins? O João Pedro conversou com a Kessia, né? Vai trazer mais esse recorte, não é isso, João?
Isso, eu perguntei para a Kessia um pouquinho da impressão dela do atual momento do mercado publicitário e o que ela imagina, o que ela projeta para esse setor nos próximos anos. Roda aí, Felipe. O mercado publicitário no Tocantins já foi muito voltado para atender os órgãos públicos, né, as entidades públicas. Hoje eu acredito que existe já uma variedade muito grande e um olhar muito grande para a iniciativa privada, né? A gente tem um agronegócio muito forte, a gente tem um comércio que cresceu muito nos últimos anos, a prestação de serviço também tem crescido bastante, e o mercado publicitário, também, sendo uma cidade nova também, né, com muitos espaços, então as construtoras também vem muito forte, e então o mercado publicitário ele cresceu, vejo que ele cresceu assim muito dentro do mercado privado, né, e trazendo um outro olhar, né, um outro olhar diferente do que era feito para a iniciativa pública, e com isso deu um boom, cresceu. E antigamente, quando a maioria das agências de publicidade, dos materiais publicitários eram feitos em agências em Goiás, em São Paulo, em outras cidades, agora a produção local, eu acredito que ela é muito valorizada por compreender melhor, né, as necessidades do mercado local, porque eu acredito que esse mercado é um mercado muito peculiar, muito único, a forma das pessoas se relacionarem, entenderem esses elementos imagéticos, entenderem esses elementos culturais, né, que são únicos daqui, que num primeiro momento pode parecer que se confunde, como por exemplo Goiás, como o pessoal fala do piqui, algumas coisas nesse sentido, mas eu acredito que quem é daqui, quem consome, quem está aqui no Tocantins, consegue ver a diferença que é dos elementos tocantinenses, né, das cores, dos traços, de como são usados os textos, né, com essa construção narrativa, essa construção textual que é muito peculiar, então é muito diferente. Então, uma agência de Goiânia, por exemplo, eu acredito que já não atenderiam tão bem quanto uma agência com pessoas que trabalham aqui no Tocantins para atender essa iniciativa privada que cresce bastante, e a iniciativa pública ela tende a seguir, né, o que a iniciativa privada faz. Então, tem melhorado bastante, tem crescido bastante. Acredito que para os próximos anos a tendência é que o mercado publicitário se utilize, né, dessa vantagem de estar aqui, né, de conhecer o lugar, de conhecer as pessoas, de conhecer a forma como as pessoas se relacionam, como elas enxergam os símbolos, os elementos, os textos, e dentro do contexto dela, que é um contexto diferente, acredito que tem muito espaço para crescer ainda dentro do mercado publicitário tocantinense. Então tá aí, essa foi mais uma fala da Kessia, falando sobre o mercado publicitário, analisando o setor hoje aqui no Tocantins. E a gente pode falar aí sobre a precariedade da publicidade no início do estado, né? Até porque a gente estava no interior do Brasil, então assim, não tinha equipamento, tudo vinha de fora, muito difícil. E agora, desenvolvimento do setor, acompanhando o desenvolvimento do estado, o estado cresceu, obviamente também o mercado publicitário cresce. Eu acho também que o fato, né, uma empresa que contribuiu bastante, né, para esse fortalecimento da publicidade local foi a Public. Porque é uma agência que está aqui no Tocantins, acredito que tenha sido uma das primeiras agências de publicidade que se mantém até hoje, né? Que tem, assim, tem uma história genuinamente tocantinense. É uma empresa que é daqui e nasceu aqui. Muitas vezes eu vejo, assim, eu admiro muito o trabalho da Public, né? Que às vezes realmente traz equipes de fora, gente de fora, e os materiais mais fodas são sempre os que eles produzem, assim, justamente, eu acho que por essa sensibilidade de viver aqui, né, de saber atender bem o público, que eu acho que é o importante da publicidade, é isso. E assim... E eu acho que inspirou também muitas pessoas a abrirem suas próprias agências, seus próprios negócios, suas próprias produtoras, porque
alguém tem que ir lá e romper, né? Tipo, e depois você vê que tem cliente, que tem necessidade, que tem procura. E aí, nisso, você vai fortalecendo uma rede, né? Uma rede de apoio, na verdade. Assim, eu vou falar de rede de apoio aqui. A Public, ela funciona mais ou menos... Funciona para Palmas mais ou menos como uma escola, né? Acho que muitos dos publicitários que a gente tem hoje, muita gente que trabalha no mercado da comunicação, passou pela Public, aprendeu muito lá, saiu de lá e alçou seus próprios voos aí. Então, com suas próprias pernas, conseguiram se desenvolver na carreira, mas muito com o aprendizado que a Public deu. Então, a Public tem a sua importância para a publicidade aqui no Tocantins. A Public faz muitas campanhas, né, eleitorais em Palmas, no interior do Tocantins. Então, muitas campanhas que marcaram a minha infância em Gurupi, a sua infância em Araguaína, né, tipo jingles, sei lá, tudo que envolve uma campanha eleitoral. Muitas delas passaram pela Public ou por gente que trabalhou na Public. Vou mandar um beijo, um abraço para Marcelinho Silva e Zelma Coelho. São os dois grandes tuiteiros e duas pessoas que ajudaram muita gente aqui no Tocantins. Então, a gente agora vamos para nossa visão, né? Nossa visão sobre nós também que somos do mercado da comunicação, como é que quais são as nossas perspectivas, o que mudou desde quando você era criança até hoje. E também a gente queria perguntar para vocês uma peça publicitária local que marcou. Já que você consegue lembrar de alguma? Ai, gente, eu tem vou falar várias, assim, que né? eu moro no Tocantins tem 20 anos já, né? E eu tô até vestida com vestido de girassol, porque... né? Bom, gente, eu sei, assim, que alguns símbolos realmente são muito marcantes. Inclusive, vocês não estão me vendo, mas estou com um vestido cheio de girassóis, porque eu amo girassol, aprendi a amar girassol, que realmente, pra mim, é como se eu estivesse vestindo o meu estado, assim. E eu vejo que hoje o mercado, né, da comunicação, assim, que envolve a publicidade, várias coisas, ele está voltando a ser valorizado, né? Tipo, ainda a duras penas, mas porque as pessoas estão entendendo, acho que a importância disso, principalmente com esse avanço mesmo das tecnologias, das redes sociais, né? Então, as empresas hoje veem a necessidade de mostrar mais, né, o que fazem, quem são, esses valores ao público. Então, acho que é um mercado em ascensão, embora seja muito, eu acredito que é muito difícil ainda, sabe? Mas a gente se desdobra bem. E uma peça publicitária que me marcou, deixa eu ver, cara, pra mim, assim, tem um jingle da farmácia Biovida, que é... Vamos cantar ele? Vamos. 0800 864 2220 a Biovida, sua melhor opção e um atendimento de coração. E a Biovida não tá patrocinando o nosso podcast, mas assim, foi uma coisa... Alguns, assim, coisa que me marca mesmo, assim, são jingles, né? E tem muitos de época de campanha eleitoral mesmo. Tem um que é assim, mamãe eu já vou, mamãe eu vou já, dar lapada no bezerro que ele pá. Isso eu era criança, eu não sei que época de eleição mas era aí vários essa. candidatos usaram essa... Depois só fizeram remix, né? Fizeram um a remix. adaptação. Aí também tem uma que me marcou muito, porque nessa época minha mãe trabalhava na prefeitura e eu acho que eu vivia muito nesse, né, meio político, assim, criança, né? Nilma, vai ser prefeita de novo, Nilma, eu vou votar outra vez. Aí, assim, eu lembro desses assim, e... Tem alguns outros, você lembra de algum, Felipe? O Siqueira que fez, Siqueira que faz, que é o mais marcante, talvez o mais marcante, né? O épico, né? Siqueira que fez. Eu lembro desse, assim... Faz um tempo, meu irmão, uma voz se levantou, muita gente se uniu e o progresso veio a mil. Tocantins é Siqueira de novo, pela vontade do povo, pra crescer como nunca se viu. Tocantins é mais Brasil. Eu vou. Aí tem Siqueira aí. Gente, olha, descobri que eu tenho memória ótima. Eu também lembro do Marcelo Miranda, também acho que as primeiras, não sei se você lembra.
Marcelo Miranda? Não, acho que eu não lembro de nenhuma, não. Ele fez um remake de Vermelho, não sei se você lembra, muito bom. Mas faz aí. Não foi o você lembra? Gaguinho? Foi o Gaguinho. Foi o Gaguinho. Foi o Gaguinho. Vermelho, o Tocantins, Gaguinho governador, eu sou vermelho. Eu que sou de Gurupi, tem a clássica do Laurez, que sempre quando o Laurez é Laurez. Essa é muito boa. O Laurez sempre, desde quando ele começou a trajetória política dele lá na década de 90, ele sempre usa essa música, ele só grava versões diferentes quando ele é prefeito, quando ele é candidato a deputado. E, enfim, tem muito jingle, assim, que se eu for pegar aqui, eu lembro de O alguma... Jornal do Tocantins também. 3, 2, 1, 5, 9, 5, 9, 5, 3, 2, 1, 5, 9, 5. Aí hoje a gente do liga Classificados, no né? 3, 2, 1, 5, 9, 5, 9, 5. Esse é do Classificados, né? Classificado Jornal do Tocantins. Classificado Jornal do Tocantins. E isso também me mostra, assim, a importância do áudio, né? Porque a gente fala de peça publicitária e muitas vezes a gente enaltece outras coisas, mas é muito marcado pela música, pelo áudio, pelos programas de rádio, porque a Biovida mesmo, essas propagandas eu ouvia no rádio, né? Eu ouvia muito rádio. Então, os jingles era carro de som. Hoje a gente tá vivendo um outro momento, né? Eu acho que a gente tem essa oportunidade, esse privilégio de ter vivido essa transição, assim, porque as campanhas políticas também que eram feitas há anos atrás, hoje elas já exigem coisas completamente diferentes, né? Sempre uma coisa que eu sempre vi que o Tocantins investiu muito foi em propaganda do turismo, porque o meu pai trabalhou como guia de turismo no Jalapão em 2004, então assim, o Jalapão, pensa como que era em 2004, né? Até ele trabalhava para uma empresa que era a Corubo, e que eles investiam muito em publicidade. A própria Secretaria de Turismo do Estado do Tocantins fazia materiais, assim, incríveis, livros, registros fotográficos, documentário. Tinha, assim, eu lembro que a gente ia visitar os parentes, aí assim, tinha DVD, sabe, de como que era o Tocantins, assim, tinha uns materiais muito, muito incríveis, As assim, próprias mesmo. músicas de Dorivan, né? Taquara o céu, taquara o sol, Isso. taquara o sul. E eu vejo hoje, assim, que a gente tem muito mais acesso à câmera, a vídeo, a tudo, assim, os equipamentos têm mais qualidade, são mais leves, né? E aí eu fico pensando, a gente tem drone, tem um monte de coisa, né? Como que era essa produção antes, né? Eu levava, assim, a câmera gigante pra filmar no helicóptero. Então, assim, essa questão de bastidores mesmo, de logística, eu acho que era uma dinâmica muito maior também. Exatamente. E a Kessia também, a nossa entrevistada, ela falou sobre uma peça publicitária tocantinense que marcou muito ela. Fala, Kessia. Uma peça publicitária tocantinense que me marcou, a gente pode mencionar o Pique Ruído? Bom, se puder mencionar, claro, com certeza, o outdoor do Não Vale um Pique Ruído, com a foto do presidente, para mim foi uma das mais sensacionais peças publicitárias já veiculadas aqui no Tocantins. Ela trouxe um elemento super cultural e uma expressão muito utilizada, né? Não vale um pique ruído. Algo que só quem está aqui no Tocantins entende, né? Então achei sensacional. Acho que Se Valer, para mim, foi a que mais me marcou. Então tá aí o áudio da Kessia, nossa última participação dela. Muito obrigado, Kessia, por ter aceitado participar do nosso episódio. Ela falou aí sobre a propaganda do Pique Ruído, né? Na verdade, o outdoor do Pique Ruído que ganhou o Brasil inteiro, né? Que virou processo, né? Virou processo. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Ruaiai Podcast, esse projeto que foi contemplado pelo Prêmio Emergencial de Cultura do Tocantins, através do Governo do Estado, com apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura, Lei Aldir Blanc. Muito obrigado, Jaque. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, João Pedro, você que agora é membro oficial do nosso podcast. E até o próximo episódio. Obrigado, Felipe. Obrigado, Jaquei. Obrigado, pessoal, todos os ouvintes. Para encerrar de fato,
Sigam nas nossas redes sociais, @RumAiai Podcast, tanto no Twitter como no Instagram. Eu sou o Boto Fé Nesse Som no Twitter e no Instagram. Você, Jaque, Jaquei. Eu sou Jaque Ei, com 2 A's e um I, em todas as redes sociais. E João, você é quem nas redes? JP Arantes, com 2 S's no final. Gente, muito obrigado. Olha, eu só queria falar, se você lembrou de algum jingle, de alguma peça publicitária, Manda na de nossa qualquer DM. coisa, manda na nossa DM lá do Instagram, RumAiai Podcast, que a gente quer saber e depois a gente vai repercutir aí nas redes, viu? Um beijo. Beijo, gente. Até a próxima. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, que é isso? Não sei o quê. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe?